Ok, pessoal, já de volta. O assunto lixão não terminou, não. A gente continuou falando de lixão e as pessoas aqui comentando nas redes sociais, no Facebook. O Almir, por exemplo, botou aqui, o lixo do jardim, o lixeiro não recolhe. Mas não é para recolher mesmo, não. O lixo do seu jardim é um problema seu. Só não pode tacar fogo no lixo, né? Mas não é para... O lixeiro realmente não... A companhia de lixo, o contrato não permite que ela recolha lixo, o nosso lixo de jardim. Né? Isso aí a gente tem que dar... Isso é uma coisa a ser resolvida também. Nos chegaram fotos aqui... Mas se você tivesse, como o Vanderlei estava falando, uma coleta seletiva... Pois é. Até esse lixo é aproveitável. Pois é, porque ele vira humus vegetal. Se você tivesse um lugar para botar esse material, picasse ele, depositasse, isso aí serve como esterco, como adubo. É dinheiro. Muita gente vai querer administrar isso. Se você tiver um ponto... Vamos pensar aqui em 3 espaços para vazamento de lixo. O lixo comum das residências vai para o ficha. Lixo de obra. Um lixo de obra vai para um terreno grande em direção ao Meudon, por exemplo. Tudo que é obra, viga de concreto, tijolo quebrado, paralelo, o que for de concreto, vai para esse local, onde vai ter um triturador e vai fazer massa para a própria prefeitura revitalizar as estradas do interior e tudo mais. E um outro local que você pode mandar para lá o lixo de restaurante e lixo de jardim. O lixo de restaurante, ele ajuda com a folhagem a decomposição. Você faz um adubo maravilhoso. Isso serve para muita coisa. Só que não pode colocar, por exemplo, essa britadeira aí. Se colocar lá no ficha, não funciona. Porque vai britar árvore, vai britar galho de árvore, vai britar madeira, não funciona. Então você tem que separar antes. E para separar, você tem que criar uma cultura na cidade de coleta seletiva. Mas dentro de uma dinâmica, né, onde a pessoa separa o plástico, o vidro, já é uma ajuda muito grande. Mas também separar o concreto e a madeira. Nós temos, a rede de gastronomia nossa é muito forte, nós temos uma produção do lixo muito grande, lixo de restaurante. E não tem ninguém, e não tem uma coleta seletiva para isso. O lixo do restaurante mistura naquele lixo onde o catador vai manusear. Não tem como fazer isso. Inclusive o lixo hospitalar é a maior enganação que existe. Sempre jogaram o lixo hospitalar no meio do lixo comum. O que mais tem lá é seringa, é animal morto, tem de tudo no lixão. E o lixão continua existindo. Não está lá, ele está lá meio que móvel, né? Ele funciona, ele só pernoita aqui. Quando a gente fez uma célula só para o lixo hospitalar. Hoje é misturado. É um perigo. E você vê, quando você fala da poda de árvore, desse material de jardim, a gente chegou a ver isso daí, mas era caro para comprar naquele momento. Porque o sul do Brasil é muito mais adiantado nisso do que a gente aqui, né? A máquina de triturar, né? A máquina de triturar. Ela era uma máquina que era acoplada a um próprio caminhão. Ele ia passando, você podou uma árvore, você ia jogando ali dentro, ele já triturava e jogava no caminhão triturado. Já ia direto para o depósito para fazer adubo. Não tinha limpeza nenhuma. O próprio caminhão de lixo. Próprio para isso. O caminhão que coleta esse tipo de lixo de jardim, ele já joga no carro, ele já tritura e já entrega o lixo triturado no vazadouro. Isso economiza a viagem, porque um caminhão que levando o resto de jardim, ele não leva nem 20% do que ele levaria se ele fosse triturado. Então já tem um caminhão, esse mesmo caminhão que compacta e empurra o lixo e vai acumulando, levando muito mais lixo para o vazadouro, ele vai fazer isso no lixo de jardim. Só que ele triturando e produzindo aqueles blocos de massa triturada. Então aquilo já está preparado para misturar com o lixo orgânico dos restaurantes e outros lixos orgânicos para se fazer uma fábrica de adubo. Tá, mas por que quando o Vinícius fez o contrato com essa empresa, que o contrato é com ele, por que ele já não pediu que isso fosse feito? Não fala de coisa difícil, não. Isso não interessa financeiramente para ninguém. Não, isso interessa muito para a cidade. Olha, eu vou fazer o contrato com você, mas eu preciso de um caminhão para triturar o material que sai de madeira, resto de jardim. Eu preciso de um caminhão para triturar e tirar o lixo do restaurante. É fácil falar com quem já foi prefeito e que tinha um modelo diferente de coleta de lixo, porque eu lembro do serviço de coleta de lixo que funcionava muito bem na época do Petro, e era a frota própria, como era na época da Corel. Né? Você tinha aqui 4 compactadores, né? Nós tínhamos 6 compactadores. E mais os caminhões de apoio, né? A frota devia ser uns 10 ou 12 caminhões, eu acho que isso, entre os compactadores e os não, né? As áreas mais difíceis de acesso eram caminhões menores,
computadores menores. tinha E os dava, grandes e dava computadores conta da coleta, entendeu? Então, essa quantidade de caminhões, ela volta a dar conta da coleta se você fizer a coleta seletiva. Se você tiver aquela coleta de jardim, segundas-feiras é o dia de coletar jardim. Então, quem tem, deixa o seu zap que o caminhão vai colocar incluído na rota. Não é uma coisa de passar para a cidade inteira, não. A coleta seletiva é coleta agendada. Então, e hoje, nós temos uma facilidade de comunicação que não havia 10 anos, 20 anos atrás. Hoje é tudo no Zap. Você pode ter... O problema do transporte coletivo em Teresópolis, por exemplo. Se você tivesse... A empresa sabe onde está cada um dos seus ônibus. O passageiro tem direito de saber também. Imagina se você esse programa disponibilizar para o passageiro, para ele saber, não, meu ônibus está passando ainda lá na Vaz, eu posso ainda ficar um pouquinho mais na cozinha, esperando 10 minutos aqui até onde chegar no ponto do ônibus na hora certa. Você tem que otimizar a partir das novidades, das tecnologias que existem hoje. E na questão do lixo, você teria essa possibilidade de agendar a coleta seletiva e esse lixo ir para outro lugar. Então, quando você diminuir a metade a quantidade de lixo que vai para o vazador, você tem uma vida útil muito maior para o lixão do Fisch, para o aterro sanitário do Fisch, e você gera muito mais dinheiro nesses outros dois pontos de desova, de detrito, né? Detrito de obra e detrito de jardim, que é uma necessidade. Isso aí não é inventar roda, isso existe em outros lugares, está cheio disso para o sul do país, para o interior de São Paulo, até a cidadezinha do Nordeste tem isso já. Entendeu? E a gente não tem ainda, embora esteja do lado da capital, do eixo da política do país, que é o Rio de Janeiro. E uma coisa é certa, que foi falado aqui, a gente recicla o lixo. Lá em casa, por exemplo, no prédio que eu moro, o lixo é todo reciclado. O Sivaldo, ele separa todo o lixo e bota na rua, mas quando o caminhão chega... Mas a prefeitura, ela te impede essa cultura no momento em que ela não dá o suporte. Que a cultura da coleta seletiva, ela é progressiva. As pessoas vão aprendendo com o exemplo do vizinho e com a prefeitura dando suporte. Então, arrumar um carro com adesivo grande, coleta seletiva, sair circulando com ele por aí, isso é firula, isso não funciona. E aí você cria as pessoas. Um hábito que, infelizmente, hoje ele é necessário, porque acaba servindo para subsistência alguns, mas você bota o teu lixo na rua, daqui a pouco passa alguém com uma bicicleta, com o carrinho em mão, ou com um carro. Exato. Já leva. Abre o teu saco de lixo. Já leva o que interessa. Vê o que tem dentro, tira o que interessa. E às vezes fica o saco de lixo aberto, fica lá sujando o chão. Quer dizer, tudo isso podia ser solucionado com esse tipo de Se você tem a ação. prática da coleta seletiva, as pessoas que vivem da coleta seletiva, que dependem da captação, elas já vão buscar tem gente querendo caco de vidro quebrado, tem gente querendo plástico, tem gente querendo os itens que você separa, né? Então, agora isso passa por um processo de cultura. Você vai ver, gera uma nova economia do lixo na fonte, né? Então a prefeitura vai ter até desonerar dessa coleta desse lixo seletivo, porque já vai ter gente fazendo isso naturalmente para ganhar dinheiro. É verdade. É muito importante. É que eles vão trocando de assunto muito rápido, nem dá tempo às vezes, né? Deixa eu mostrar uma sequência de fotos para vocês. Para quem não lembra e para quem nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar nisso, Roberto Petro não é candidato a prefeito, não é candidato a nada. Esse é o lixão, mas né? isso foi no seu governo e eu toco nesse assunto porque ele tem conhecimento disso, ele sabe o que foi feito lá. Isso já poderia estar resolvido há muito tempo. Isso foi no governo do Roberto Petro, vou passar para ele e ele vai explicando para a gente o que foi feito. Petro. Essa lona é para impermeabilizar o solo, para você poder depositar o lixo sem que se contamine no lençol freático, porque o chorume acaba infiltrando e vai embora, né? Então essa é a nova célula que estava sendo preparada na época. Ela não é um plástico preto, é uma lona mais grossa, é uma lona mais resistente. própria para isso, né? Esse chorume que vai ali para baixo, ele é coletado, vai para uma piscina de decantação, que é também toda lonada, toda preparada para que não vá para o lençol freático, e ele é tratado. Ali, quando nós fechamos o antigo aterro, né, a primeira parte de cima ali, aquela parte nova lá embaixo que estava fazendo aquela lona, né? E aí essas manilhas brancas aí são queimadores do gás que está ali embaixo. Entendeu? Por isso que quando pega fogo, o fogo não apaga fácil. Porque você tem gás ali embaixo que mantém. E às vezes quem não tem experiência, ele apaga o fogo em cima, acha que está tudo bem, vai embora, 4, 5 horas depois o fogo está lá de novo. Porque ele volta, porque ele está lá embaixo. Aí você é obrigado a remexer o lixo para poder apagar todo o incêndio.
para que o gás ele se evapore, né? E você consiga apagar. Mas isso é o que tinha ficado. Nós fizemos até um evento aí, né, com os alunos da A gente rede. tem as Aí, fotos, lá, tem as fotos. tem foto aí, ó. Isso daí dá saudades, né? Isso foi no... E apesar de eu ser flamenguista, rapaz, não tinha mais urubu do aterro. Eu estava pensando nisso agora, acabou, né? acabaram, Olha os só, urubus não tem foram urubu, embora, não. né? Não tinha. Hoje voltou tudo de novo. Nem dá pra falar em Flamengo hoje, depois da derrota de ontem. Ô, gente, para quem não lembra, não fala disso Só não, dá né? ânimo, só dá ânimo para ganhar de 2-1 Não fala disso na não. próxima, tranquilo. Para quem não lembra, para quem não conhece, isso foi lá no Lixão. Tá? Foi lá no Lixão. Você considera isso a tua grande obra na época, esse aterro sanitário? Eu acho que sim. Você Talvez tenha resolveu um sido- problema de anos, Eu né? acho que isso daí foi uma coisa que... E é uma grande obra, uma grande alegria, uma grande tristeza de ver que depois deixaram acabar. Porque fazer a obra é apenas uma etapa do que do que precisava ser feito, né? A obra foi importante, um grande investimento, um grande projeto, mas você tem essa necessidade de manutenção. Então, se você não tem manutenção, isso é uma empresa, você tem que lidar, né? Fazer os acréscimos necessários, fazer a manutenção, e que não foi feito, né? Durou 1 ou 2 anos só, e dali em diante foi degradando até virar deixou de aterro sanitário para aterro controlado, logo depois, e virou um lixão, o pior de todos os lixões que nós tivemos, referência no Brasil inteiro como coisa errada. E é uma pena que você passava na estrada ali, você tinha o galpão onde era feita era manuseado o lixo para separar aquilo que você via. A coleta seletiva. Era feita a separação seletiva do lixo, né? E você vê que aquela parte gramada ela ficava abaixo da... Você passava na estrada, você via aquele gramadão, você não via o lixo. Jogaram o lixo em cima disso daí. Hoje a montanha que tem está acima do nível dessa daí. Já subiu. Está acima da própria estrada. É lamentável isso. Dá uma tristeza muito grande, olha lá. Isso em algum momento isso pode arriar, né? E causar um problema seríssimo. Acho difícil arriar. Mas e o peso o que do pode lixo? ter... Não, porque ali está Compactado. O perigo que tem é na beira do rio, porque isso é uma montanha, na beira do rio você não tem escora. Aí pode ter o escorregamento ali. E aí vai contaminar mais ainda o lençol freático e o nosso rio, né? O prefeito Vinícius Clausen alega que falta dinheiro, que está com uma crise muito grande, já há tempos que ele vem falando sobre isso, que ele precisava do dinheiro da venda da água para acertar as dívidas da prefeitura. Mas será que falta dinheiro mesmo? Esse ano, 2024, já foram gastos mais de 2 milhões em publicidade. Já pagou mais de 1 milhão e ainda deve 700 mil reais. E a pergunta é, em ano eleitoral, inclusive incluindo aquela revista que ele fez, né? A pergunta para Roberto Petro, em ano eleitoral, pode ser gasto mais de 2 milhões com publicidade? O que a lei determina é que você pode gastar a média dos 3 últimos anos. Se ele gastava isso antes, ele pode gastar. Uhum. Então eu não sei quanto é que ele gastava antes, que a gente não via muito isso, Ele não gastava nada antes, porque não tinha obra nenhuma para mostrar. Então, Mas quando ele deixou as obras todas. Ele deixou as obras todas para mostrar no último ano, ele contratou só esse ano, né? Então é isso aí, cara. Ele não tem, ele não atrasa, o pagamento não se justifica, com publicidade, ele não atrasa. Não se justifica essa dinheirama toda com publicidade, porque ele não tem nada para divulgar, e não tem, você não vê na rua nada. Se você olhar, o governo municipal existe através das redes sociais, que são mídias que não tem custo quase nenhum, custo zero, só alimentar, né? Caro é você ter spot em televisão, ter spot em rádio, ter anúncio em jornal, isso tem um custo alto. E ele não tem isso. Ele tem uma relação aí meio que promíscua com alguns veículos, né? Tem jornal de fora que ele dá um dinheiro, 30, 40 mil por mês. Isso é um absurdo. Ele tem uma rádio local que ele privilegia ela, porque ele tem programa lá, uma rádio de FM, o que é também um crime, porque o dinheiro público pode ser gasto com imprensa, mas num processo de escolha, num processo de disputa pela importância do veículo, né? Você vê, um exemplo aí, o Bolsonaro, ele detestava a Globo, todo mundo sabe disso.
Mas a Globo ainda, no quase todo o governo dele, foi a emissora que mais teve recursos do governo federal na emissora, porque é uma emissora de maior audiência, de maior relevância em termos da notícia e tudo mais. Então, você não pode ignorar. Esse prefeito aí não, ele prefere anunciar num jornal que não existe na cidade do que anunciar na imprensa de jornal local. Ele não anuncia nas rádios locais porque uma é ligada a um ex-prefeito, outra é ligada a outro ex-prefeito, então ele prefere uma rádio que ele pode chegar lá e fazer um programinha e dar um dinheirinho todo mês. Isso aí está completamente errado, mas não cabe a mim criticar, eu sou até suspeito para criticar isso, quem tem que estar tomando atitude contra ele é o Ministério Público, que é o fiscal da lei, né? Então, deveria agir nesse sentido, nesse excesso de propaganda. O Hélio falou da revistinha que custa R$100 mil. Custou não, Hélio. Para ele conseguir fazer essa revista, ele tem que ter um fotógrafo que custa um dinheirão bom, ele tem que ter comprado um equipamento, que eu lembro que custou, são 2 câmeras fotográficas de R$50 mil, isso há uns 3 anos atrás, tudo já pensando em fazer essa grande revista, mostrando as realizações, como a frota de veículos que ele expôs aí em frente ao prédio da prefeitura, a frota de veículos alugados, né? Se isso aí é conquista de governo, a única coisa que ele conquistou com esses carros é uma dívida para o próximo prefeito pagar, já que está devendo cerca de 600 mil, né, de aluguel de frota de veículos. Dos aí carros. Você, velho, aí você fala que ele disse que precisava do dinheiro da prefeitura para pagar as contas, dinheiro da venda da água. 660 mil dos carros. A gente estava até conversando agora há pouco, né? Se a gente tivesse um prefeito com visão pelo bem da cidade, ele tem que ter pego o dinheiro que ele pegou da água e paga todos os precatórios. Aliviava as futuras administrações. Hoje o dinheiro sumiu, ninguém sabe, ninguém viu. É igual aquela música do Caviar, né? A gente não sabe onde é que está. O serviço é horrível, o custo, né, para quem paga a conta é caro e a prefeitura está quebrada. E ainda tem uma conta a acertar no futuro com a SEDAI. De lixo, você domina bem esse assunto, que você resolveu essa questão do lixo no chão do Fischer. Os precatórios. Em 2008, qual o volume de precatórios que havia em dinheiro que havia na prefeitura? Cerca de 180, 200 milhões? Era praticamente quando eu saí... 190 milhões? Eu acho que era um pouco menos, porque uma parte já tinha sido paga. Mas vamos colocar aqui, acho que 170 milhões, né? Peço aí, 170, 190 milhões. Hoje está pelo menos umas 3 vezes isso. A quantidade de precatórios aumentou. Quando se fala de precatório, o prefeito diz que não está conseguindo pagar nada porque não tem precatório, não está conseguindo por causa dos precatórios. A gente tem que lembrar que todos os prefeitos de cerca de 2000 para cá, né, começaram a pagar muito precatório, são dívidas acumuladas e mais aquelas coisas novas foram surgindo. A Praça Olímpica surgiu cerca de 2000 ali, um pouquinho antes, definiu em precatório por esse período. Mas o grande problema hoje da gente estar com essa dívida impagável de precatório não é só a questão da Praça Olímpica. Além da dívida da Praça Olímpica ter aumentado muito, muitos outros precatórios novos cresceram a partir dali. Nós temos, desse último governo para cá, eu vi, não tenho números exatos, mas triplicou a quantidade de precatórios, quantidade de títulos precatórios para serem pagos. Por quê? O prefeito, lá em 2020, ele conseguiu uma liminar na Justiça, num acordo com a Justiça, um acordo que ele não cumpriu, ele engambelou a Justiça, porque ele fez um acordo de que, em 7 meses, ele resolveria a questão da crise administrativa da prefeitura e voltaria a pagar. 7 meses. Quando venceu os 7 meses, ele não resolveu a crise e ele começou a enrolar a Justiça, postergando aquele cumprimento e empurrou a liminar de 7 meses para 3 anos. Em 3 anos, ele dobrou o dinheiro, a quantidade de dívida que a prefeitura tinha com precatórios, ele dobrou em 3 anos, porque não pagou nada, ia juro sobre juro, título sobre título, e deu no que deu. E de lá para cá vieram vários precatórios novos que surgiram no governo dele. Eu acredito que 1/3 dessa dívida de precatórios são precatórios desse atual governo, que caíram nesse governo, que poderiam não ter caído, se ele fizesse o acordo. Né? Quem tem uma dívida de 100 milhões com a prefeitura, se a prefeitura oferecer 10 em 10 vezes, ele aceita.
Ele não quer precatório. A FES mesmo, a FES, a última vez, ela não queria fazer acordo de precatório com a prefeitura. Ela preferia receber um valor menor do que receber, porque o precatório é para a próxima geração. Né? O precatório que está iniciando agora. Como esse precatório de agora são da geração passada. É verdade. Né? Então, ou seja, ele também não fez nenhum movimento no sentido de diminuir a dívida, mas fez movimentos no sentido de não pagar a dívida antiga e de criar dívidas novas. Então, separar esse volume de precatórios e no que é precatório dos ex-governos, no que é dele e do que é dele novo, dele por não ter pago e dele porque é novo, você pode definir bem como é que chegou essa coisa impagável. Né? Fala-se da dívida impagável da precatória da Praça Olímpica, hoje os precatórios é pelo menos 3 vezes o que era o valor da dívida do precatório da Praça Olímpica. E isso é coisa nova. Ô, Vanderlei, eu não lembro os números reais, mas era muito mais de 100 milhões quando a gente pegou. E nós fizemos um acordo no Tribunal de Justiça, não foi acordo de quintal, não, foi Tribunal de Justiça. Nós conseguimos um desconto de quase 50% para pagarmos em 5 anos. Então, nós pagamos 3 parcelas e faltaram 2. Já ficou para outro governo. O outro governo questionou esse acordo. Porque o que dizia? Se você não cumprisse, se não pagasse em dia, perderia o desconto. Perde o desconto. Então, veja bem, você tinha uma dívida de 150 milhões. Você conseguiu cair para 75 e foi pagando. Falhou uma. Perdeu tudo. Perdeu 75. Então, se você pagou 40 milhões dos 75 que tinha que pagar, deixou de pagar, foi para 115. Então, você vai somando, chegou nesse valor aí estratosférico por causa disso. Eu não deixei nenhum precatório do meu governo. Pode procurar. Não tem um precatório do meu governo. E foi uma maldade tão grande para a cidade que foi por causa desse precatório que saiu em 2009, que o prefeito foi cassado. O prefeito Jorge Mário foi cassado porque contratou um advogado por R$500 mil para não pagar, para arrumar Exatamente. na justiça um arranjo para não pagar o precatório. Foi isso mesmo. Então você tem, esse foi o único argumento da cassação de Jorge Mário, tá? Não teve, não é questão de roubo, se teve essas coisas, é outra conversa. Mas o que justificou na justiça o processo de cassação, na Câmara e na justiça o processo de cassação foi a contratação de um escritório de advogados sem licitação, que esse prefeito fez agora recentemente para a questão da venda da água. O prefeito contratou um escritório para vender água. Mas o Guapimirim, não tem nada a ver com a gente, mas eu estou querendo lembrar. O prefeito agora está respondendo lá dos 128 milhões que foi gasto no escritório para defender a cidade na briga do royalty. Tribunal de Contas, na verdade, uma juíza federal entrou com uma ação, querendo a devolução desse dinheiro para o município, porque foi um contrato irregular. Porque até prova em contrário, você tem uma procuradoria do município, você não tem por que contratar um escritório. Entendeu? O que se admite é se for, olha só, o Bambambam, reconhecido no Brasil inteiro, é o Vanderlei. Então, é renomado o suficiente para justificar. Mas não, mas tem o Vanderlei, tem o Hélio. Como era, guardadas as proporções, o caso do Jorge Mário. Ele tinha que arrumar um advogado, para resolver a questão do precatório da Praça Olímpica. Então, ou seja, esse caso do Jorge Mário é menos grave do que o caso de Guapi. Porque você contrata um escritório, lá no caso está sendo contratado um escritório para resolver problemas comuns, que qualquer advogado com OAB consegue ter possibilidade de vitória na justiça. Mas a gente sabe muito bem como funciona a justiça, como é que funcionam os bastidores, e em alguns casos você precisa daquele cara que tem um terno da cor que os tribunais gostam de ver. Então isso aí isso é normal, já faz parte. Infelizmente é assim que funciona. Vamos ver a edição de hoje. No caso lá é mais grave porque se contrata uma procuradoria externa, né? É aí que Vamos dar uma olhada na edição de hoje do Jornal Diário, dando segmento, já eu tenho comercial também, a gente já vai para o comercial, e aí já os minutos finais do nosso programa. Jornal de hoje, o Diário, que já está no teu celular, não há dinheiro no Fundo Municipal de Saúde. Mesmo com decisão judicial, professor não consegue medicamento. Samuel esteve ontem aqui com a gente, Samuel Alves, fez tratamento contra a leucemia e teve prejuízo na saúde devido à dificuldade para a liberação de recursos.
Recurso obrigatório. Essa matéria completa hoje. Samuel, um abraço, tive ontem com ele aqui. Não tem dinheiro no fundo que foi tomado pela Justiça para cumprir outras obrigações que o prefeito não pagou. Exatamente. Então, aquele sequestro antigo dos precatórios onde a dívida, onde o dinheiro da prefeitura está sendo sequestrado. No Fórum cofre, da nos Unifeso vai debater soluções para a mobilidade urbana. Aluguel social, 623 pessoas têm que atualizar os dados. Pode virar a página. Aluguel social, como eu falei, 623 pessoas precisam se atualizar, senão não vão receber aluguel social. Pode continuar virando. Perdão, deixa aí. Projeto quer desburocratizar a atividade de catadores de materiais recicláveis. Atenção para essa matéria hoje no Jornal Diário. Materiais recicláveis, vem aí um projeto no Estado para desburocratizar a atividade de catadores de materiais recicláveis. Tudo a ver com a gente. Volta a matéria, por favor. Volta aí, E é a Gilberto. Vera, tá? Olha quem está à frente disso. É o deputado Mink, né? O Carlos Mink, né? O Mink é um grande defensor da questão ambiental, ele tem uma... E as leis dele são, assim, aprovadas naturalmente, ele tem uma habilidade muito grande na lei, então não é apenas um projeto, já pode se constar como uma possível lei, porque tem muita lógica nessa proposta dele. E essa matéria está no site hoje do Diário. Pode virar a página, Gilberto, por favor? Fórum vai debater soluções para a mobilidade urbana de Teresópolis e agora no dia 26. Eu estive vendo essa matéria hoje, eu não vi ninguém aqui de Teresópolis nessa matéria. Acredito que tenha nessa matéria, nesse fórum, mas vai ser debatido lá na Unifeso. Mas eu não vi ninguém. Agora vamos ver o resultado desse fórum, né? Mobilidade urbana. Seleção brasileira de futebol é convocada e vai chegar em Teresópolis. Pode virar a página? Pode continuar virando. Aí a matéria do professor, de Samuel, né, que não conseguiu o remédio, tá? Leucemia, ele continua sem o remédio da leucemia. Parlamento Juvenil da Assembleia Legislativa do Rio segue com as capacitações presenciais. A LERJ avança negociações para a convocação dos concursados da Polícia Militar de 2014. Pode virar a página. Está ali falando sobre a volta do horário de verão, que não está definido ainda. E os classificados do Jornal Diário, o mais completo da região serrana. Você pode entrar lá no site, tem lá a pergunta se você é contra ou a favor da volta do horário de verão. Então, entra lá e vai buscar, deixa lá, você é contra ou a favor. Eu sou a favor. Vamos comercial, a gente volta já.